A arte-terapia, ela não é uma técnica dentro da medicina tradicional chinesa, né? Do que a gente chama de MTC. Tá. Ela é uma área, né, do conhecimento que surgiu, inclusive, né? A base da arte-terapia surgiu a partir da psicologia analítica, da psicologia junguiana, porque é a psicologia simbólica. E aqui no Brasil, a gente tem a grande, digamos assim, divulgadora, né, quem difundiu a arte-terapia, a Nise da Silveira. Que a gente tem até um filme que é muito bom, né? Nise... mora onde? Então, a Nise já faleceu. Então, tem muito e tempo. A Nise, ela era uma psiquiatra que trabalhava num hospital psiquiátrico, né? Hoje, onde era esse hospital, é um museu no Rio de Janeiro, que se chama Museu do Inconsciente. Inclusive, recomendo, eu tive a oportunidade de conhecer. Museu do Inconsciente fica no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Legal. Exato, no Engenho de Dentro, uma região assim. E era um antigo hospital psiquiátrico, né? Isso foi há muitos anos atrás, antes, né, do processo de luta antimanicomial, enfim. Tá tendo isso, né? E aí, ela começou a, inclusive, trocar cartas com o Jung, né, relatando o trabalho que ela estava começando a fazer, que na época, inclusive, foi muito mal visto, digamos assim, pelos demais psiquiatras, de começar a terapeutizar, digamos assim, né, os pacientes com o que depois, né, se configurou de fato a arte-terapia, que é esse trabalho lúdico. Então, hoje, por exemplo, no Museu do Inconsciente, nós temos lá... por exemplo, esculturas, pinturas, uma série de obras artísticas que foram feitas pelos ditos loucos, né? Pacientes internados, né, daquela época. E aí, quando você vê a arte que essas pessoas criam, você diz assim, não, mas peraí, louco sou eu, né? Eu não dava conta de fazer metade disso aqui. E aí ela traz essa importância de trabalhar, né, esse aspecto lúdico, esse aspecto mais fluido, né? Porque imagina, né, naquela época... o paciente que estava ali à margem da sociedade, né, louco, numa internação psiquiátrica, você ia conseguir sentar com ele e falar, então, vamos conversar sobre o seu problema, né? Vamos lá, devagar. Ele não sabe verbalizar aquilo ali. Exatamente. Tem muitos pacientes que hoje têm um laudo, por exemplo, de esquizofrenia, num grau mais severo, naquela época era só louco, e amarrava o cara ali. Exatamente. Absurdo, gente. Inclusive, grande parte, né, dos pacientes, né, que eram artistas, inclusive, eram os pacientes esquizofrênicos, por exemplo, né, internados, né, na verdade eles eram residentes, porque eram, né, residência mesmo, né, eles moravam no hospital psiquiátrico ali, então você vê assim que a arte ela ultrapassa esse entendimento racional, inclusive, né, adaptado socialmente, né, ali daquele indivíduo. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com pessoas que têm uma série de dificuldades até de acessar a si mesmas ou de falar sobre si mesmas, que ficam muitas vezes até num nível de racionalidade e que tem uma resistência em se aprofundar também no seu, né, no próprio processo mesmo ali, né, do autoconhecimento delas. A gente usar esse tipo de ferramenta é fantástico, porque assim, é um leque, né, de possibilidades ali, é uma gama de possibilidades que se abrem e surgem ali, né? Entendi.